eu sou o professor Benedito Costa, do Sistema Conectivo. Na aula de hoje nós veremos a globalização multiplicando as instituições internacionais. Então, nós precisamos inicialmente saber quais são as principais diferenças entre as organizações governamentais e as organizações não governamentais. Bom, as organizações governamentais são aquelas vinculadas economicamente e administrativamente a governos, enquanto que as organizações não governamentais, elas não são vinculadas administrativamente a governos, mas algumas delas são vinculadas economicamente, ou seja, recebem verbas de governos. Bom, mas assim, qual é a esfera de atuação, né, dessas instituições? Então, nós temos instituições governamentais e não governamentais que atuam em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional e em nível mundial. Bom, mas o que foi que provocou o surgimento de tantas instituições internacionais? Então, se nós fizermos um passeio pela história, nós vamos ver que o século XX ele foi pródigo em muitos conflitos, né, e muitos problemas que surgiram em nível mundial. Bom, o primeiro deles foi a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918. Né, e o fim da Primeira Guerra Mundial já trouxe muitas preocupações às principais nações, às principais potências do planeta. E, nesse sentido, eles criaram a Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, inicialmente, ela contava com 45 membros. Porém, o fracasso da Liga das Nações, nós podemos relacionar a não aceitação, né, a não aceitação dos Estados Unidos das regras, né, da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações já foi uma instituição internacional, né, governamental, que já nasceu com os dias contados. E foi assim, em 1946, acaba a Liga das Nações. Né? Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, as principais potências, elas perceberam que, Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, então, as principais potências econômicas, militares do planeta, perceberam que a Liga das Nações ela não era forte o suficiente para garantir a paz. Então, assim, em 1945, né, a Segunda Guerra não havia ainda se encerrado, né, ela vai se encerrar em agosto. Em junho de 1945, né, foi criada a Organização das Nações Unidas. Né? A Organização das Nações Unidas hoje conta com 193 países. Bom, então, se nós olharmos ali para aquele organograma, nós vamos ver que a Organização das Nações Unidas, uma organização governamental, né, recebe auxílio financeiro de todos os países membros, né, ela tem 5 órgãos principais, né, o primeiro deles é a Assembleia Geral, né, o segundo é o Conselho de Segurança, o terceiro o Conselho Econômico e Social, o quarto o Secretariado e o quinto é a Corte Arbitral. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Né? Por exemplo, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, né, ela ocorre anualmente, né, em Nova York e conta com representantes de todos os 193 membros. Né? A Assembleia Geral, né, apesar de acatar, né, de discutir, deliberar sobre assuntos de interesse mundial, né, dos membros, é claro, entendeu? Ela conta com alguns programas, né? Ela executa alguns programas. Né? Por exemplo, a Unicef, né, Programa das Nações Unidas para a Infância, é um desses programas importantes. Né? Então, em nível mundial, né, através do Unicef, né, não é da Unicef, do Unicef, né, a ONU, ela difunde, né, nos países membros, né, práticas, digamos assim,
que protejam, né, a infância e a adolescência, sobretudo dos maus tratos, dos trabalhos forçados, no sentido de promover, em nível mundial, um tratamento igual, né, para todas as crianças. Outro órgão importante no organograma da ONU é o Conselho Econômico e Social. Para mim, é o mais importante órgão da ONU, porque ele consome 70% do orçamento dessa instituição internacional. Então, é assim, o Conselho Econômico e Social, ele tem algumas comissões temáticas, como, por exemplo, a Comissão do Meio Ambiente. Tem várias, uma delas a gente está ressaltando, a Comissão do Meio Ambiente, né? E tem as comissões regionais, né? Então, por exemplo, aqui na América Latina, nós temos a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, entendeu? Então, essa Comissão Econômica, que chama de CEPAL, então, ela acompanha o desenvolvimento econômico e social, entendeu? E organiza relatórios no sentido de apresentar sugestões para melhorias no desenvolvimento da educação, da saúde, da infraestrutura, né? E também o Conselho Econômico e Social, ele conta com as agências internacionais. Na aula passada, nós até falamos de algumas agências internacionais, entendeu? Como é o caso do FMI, do Banco Mundial, entendeu? Mas nós temos outras, como, por exemplo, a Unesco, né? Que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura, entendeu? Atua em todos os países membros no sentido de valorizar experiências positivas no campo da educação, né? No campo da ciência e da cultura. Bom, outro órgão importante, o quarto órgão importante nesse organograma da ONU é o secretariado, né? Então, o secretariado, ele conta com alguns escritórios, né, espalhados pelo mundo inteiro, e é o espaço de atuação do secretário-geral da ONU, entendeu? É onde ele executa, né, o que, por exemplo, o Conselho de Segurança, né, o que o Conselho Econômico e Social, o que a Assembleia Geral decidiram, né? Então, é o espaço de atuação administrativa da ONU, né? O último órgão, né, da ONU é a Corte Arbitral. Então, ela está localizada em Haia, na Holanda, né? Vocês sabem que a Holanda ela tem um histórico de neutralidade, né, entre os países. Então, justamente Haia, na Holanda, foi escolhida para a sede da Corte Arbitral, onde são dirimidos todos os problemas, né? Por exemplo, problemas de fronteira, né? Então, são todos resolvidos, né, arbitrados, né, pela Corte Internacional. Bom, agora nós falaremos dos blocos econômicos, né? Os blocos econômicos são instituições governamentais em nível internacional, só que os blocos econômicos, eles têm um nível de importância. Por exemplo, o bloco econômico mais simples é a zona de livre comércio. Um exemplo de zona de livre comércio é o NAFTA, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que são membros o Canadá, Estados Unidos e o México. O que é que acontece numa zona de livre comércio? Então, acontece que as mercadorias produzidas pelos países membros do bloco circulam com isenção total ou redução de impostos, né? Então, exemplo, NAFTA, né? O segundo exemplo de bloco econômico é a União Aduaneira, né? Nós incluímos aí, um exemplo de União Aduaneira, o Mercosul, bloco que o Brasil pertence. Então, quais são os membros do Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e, ultimamente, a Venezuela, que foi admitida por último. O que é que acontece numa união aduaneira, num bloco que é uma união aduaneira? Então, a gente vai ver que uma união aduaneira, ela não perdeu o status de zona de livre comércio. Ela continua sendo uma zona de livre comércio, porém ela adiciona mais uma tarifa externa comum para tributar as mercadorias que
são produzidas fora do bloco. Então é assim, por exemplo, uma bicicletinha que é produzida lá na China, para entrar nos países do Mercosul, vai ter o mesmo percentual do imposto de importação. É a tal da União Aduaneira. Tá? O terceiro exemplo de bloco econômico é o mercado comum. Né? No mercado comum, existe a livre circulação de pessoas, de capitais, de serviços. Né? Atualmente, nós não temos nenhum bloco econômico que possamos citar como exemplo de mercado comum. Tá? O quarto exemplo de bloco econômico, que é a União Econômica e Monetária, né, nós podemos citar a União Europeia, que é o bloco mais evoluído de todos. Né? Então é assim, a União Europeia já tem um histórico, né? Foi o primeiro bloco que surgiu lá em plena Segunda Guerra Mundial, com o nome de Benelux, se reunia inicialmente Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né, que fizeram um acordo, né, para intensificar o comércio entre si. Bom, esse Benelux depois vai evoluir para a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, em 1952. Em 1957, evoluiu para o Mercado Comum Europeu. E em 1993, chegou ao status de União Europeia, que permanece até hoje. Então, a União Europeia hoje ela conta com 28 países membros, né, e desses 28, 19 fazem parte da zona do euro, que é justamente aqueles países onde circula o euro. É importante mencionar que alguns países optaram por não utilizar o euro como moeda padrão. É o caso do Reino Unido, que saiu ultimamente da União Europeia, e da Dinamarca. Né? Porém, outros países, embora se interessem em adotar o euro como moeda padrão, eles não reúnem equilíbrio fiscal na sua economia para adotar o euro. Ou seja, eles vão pôr a União Europeia em, digamos assim, numa insegurança econômica, como foi o caso da Grécia, né? Aquela crise econômica que se abateu sobre a Grécia, e existia a possibilidade dela se alastrar por todos os países membros da União Europeia. Bom, mas olhando para esse quadro, né, ultimamente nós encontramos muito nos livros de geografia a zona de preferência tarifária, entendeu? Não é um bloco econômico, não é um exemplo de bloco econômico. Né? Zona de preferência tarifária são acordos bilaterais que são, digamos assim, acordos bilaterais que são firmados entre 2 ou 3 países membros de um mesmo bloco econômico. Por exemplo, aqui no Mercosul, é muito comum o Brasil fazer acordos setoriais com a Argentina, por exemplo, no setor automobilístico, no setor de eletrodomésticos da linha branca. Os hermanos sempre reclamam que os produtos brasileiros eles têm preferência, né, do mercado argentino. E com isso, as indústrias argentinas, né, elas entram em crise, justamente por quê? Porque os estoques se acumulam, começa a provocar desemprego, então eles acionam o Brasil para celebrar um acordo bilateral, que ultimamente chamam de zona de preferência tarifária. Né? E, finalmente, nós traremos aqui a instituição Médicos Sem Fronteiras. Né? É uma instituição internacional não governamental, ou seja, não recebe verbas de governos, né? E tem autonomia administrativa. E o importante dessa instituição não governamental é que ela prega que a assistência médica ela não deve respeitar as fronteiras, ou seja, o princípio da ingerência nas fronteiras. Né? É importante, essa instituição ela cuida de pessoas vítimas de catástrofes, né? De guerras, né? Enfim. Bom, para concluirmos esse assunto, nós sugerimos que você visite a página 50 do nosso livro e resolva uma atividade vinculada
a saída do Reino Unido da União Europeia. Até a próxima aula.